Saúde os irmãos mais uma vez em nome do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer outra leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 25. Amém? Meus amados, vamos ficar em pé em nome do Senhor. Quem puder, quem não puder. Diz assim a palavra do Senhor. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, e se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram neles e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho a muitos povoados samaritanos. Amém. Senhor, mais uma vez, nos colocamos na Tua presença.
Que a tua palavra, nesta noite, meu Deus, possa encontrar o melhor lugar do nosso coração. Que a tua palavra nesta noite, meu Deus, tenha a primazia, tenha o primeiro lugar na nossa vida, meu Deus. E assim, Senhor, sejamos transformados pela mesma, sejamos confrontados pela mesma, e assim, meu Deus, possamos a cada dia ter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança acrescida, aumentada a cada instante em que a tua palavra é falada aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, dá-nos da tua graça para que nessa noite possamos, Senhor, falar das tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, como de costume nas quinta-feiras, tem se tornado de costume, nós temos lido, estudado de forma rápida o livro de Atos. O tempo é muito pouco. Deveríamos fazer como os jovens fizeram sábado passado, passar um momento muito longo lendo a palavra, meditando na palavra do Senhor, que aí teríamos uma oportunidade maior de dissecar a palavra, de pegar versículos por versículos, separá-los, estudá-los, meditar nessa palavra. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, a nossa vida torna-se, Benjamin, a nossa vida torna-se como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, sempre viva, sempre produzindo o fruto na estação certa. As folhas não murcham, as folhas não secam, porque está junto aos ribeiros, ao ribeiro de água. Meditar nessa palavra de Deus é ouvir Deus falar no nosso coração, é Deus aumentando no nosso coração a fé e a esperança e a convicção de que Ele é o Senhor das nossas vidas. O nosso tempo é muito curto, mas vamos tentar ser proveitoso para que nós possamos absorver alguma coisa da palavra de Deus. Meus amados, versículo 4 até o versículo 25, continuação do capítulo 8, que nós lemos do 1 ao 3. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Dispersos de quê? E foram dispersos por quê? É como se eles fossem expulsos, fugitivos, saíram de suas casas, saíram de sua cidade e foram dispersos, perseguidos. Alguma coisa estava acontecendo para que aqueles cristãos, judeus, deixassem a sua casa, deixassem o seu lar, deixassem talvez os seus familiares e fossem mundo afora, sem talvez lugar certo, sem um lugar onde pousar a cabeça, mas eles saíram dispersos. Algo tinha acontecido na cidade de Jerusalém, algo que tinha amedrontado, algo que tinha feito com que eles não continuassem naquele lugar. Quando nós lemos o capítulo 7, e principalmente o versículo 54 até o 60, nós vamos nos lembrar de que nesses versículos, do capítulo 7, do 54 ao 60, houve o apedrejamento da morte de Estevão. E esse apedrejamento era uma forma de tentar calar, era uma forma de tentar silenciar o evangelho, a palavra de Deus em Jerusalém. Essa palavra de Deus tinha sido tentada e sido buscada silenciar por várias vezes, prendendo os apóstolos, prendendo Pedro e João, perseguindo esses apóstolos, matando agora Estevão,
mas não estavam conseguindo segurar a força do Evangelho, porque o próprio apóstolo Paulo diz, se não estou enganado, em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, primeiro para o judeu e depois para o grego. O Evangelho, meus irmãos, é poder de Deus. E os sacerdotes, e o sumo sacerdote, e os saduceus, e os fariseus tentaram por várias vezes prender, amarrar esse Evangelho do Senhor para que ele não saísse das fronteiras, dos muros de Jerusalém. Mas Deus tem os seus caminhos. O Espírito Santo do Senhor tem os seus caminhos. Deus, através do seu Espírito, ele usa, ele faz, como dizia vários pastores, como quer, na hora que quer e do jeito que quer. Mas já tinha sido predito por Jesus Cristo, no capítulo 1 de Atos, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque eles seriam testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho de Deus. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, seriam testemunhas na Judéia, seriam testemunhas em Samaria e até aos confins do mundo. O Evangelho do Senhor, as boas novas de Jesus Cristo, a palavra do reino dos céus, seria anunciado a todas as nações. Mas os escribas, os fariseus, os saduceus, o sinédrio, por várias vezes quis brecar esse evangelho e não conseguiu. E por trás desses homens existia uma força maligna, uma força demoníaca, também tentando barrar esse evangelho, minar esse evangelho dentro da própria comunidade. Quando ele levantou Ananias e Safira com mentiras, tentando estragar a obra do Senhor, mas o poder de Deus, através do Espírito Santo, não permitiu que isso acontecesse. E Ananias e Safira morreram, porque mentiram não a Pedro, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas se assustaram e viram que não se podia brincar com o Evangelho, não se podia brincar com a obra do Senhor. E a cada dia a palavra do Senhor, aqueles que haviam de crer, iam crescendo na cidade de Jerusalém. E já era grande multidão. E aí surgiu Estevão. Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, foi apedrejado. E tinha um homem chamado Saulo, que era um fariseu, que foi criado e ensinado aos pés de Gamaliel, um dos sumos sacerdotes, um dos fariseus mais influentes daquela época. Esse Saulo pegou gosto pela coisa. Primeiro, no versículo 8 diz que e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião, depois que mataram Estevão, naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os cristãos, aqueles que tinham crido, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, de Samaria. Veja que Jesus já tinha dito lá no capítulo 1 que esse evangelho ia ser pregado na Judéia e em Samaria e depois aos confins do mundo. E agora, esses homens cristãos, todos eles, a Bíblia diz todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, espalhados, fugiram da cidade de Jerusalém e saíram e foram embora. Por quê? Porque alguns homens, porque naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Versículo 3 do capítulo 8.
Saulo, por sua vez, devastava a igreja, para destruir a igreja. O que passasse da igreja na frente dele, Paulo devastava, indo de casa em casa, arrastava os homens e as mulheres e os lançavam na prisão. E aí, de casa em casa, o que aconteceu? Os que haviam sido dispersos fugiram de Jerusalém. Ficaram calados com medo? Não. Pregavam a palavra do Senhor por onde quer que fossem. Meus amados irmãos, a perseguição na igreja, nós devemos dar graças a Deus pelas perseguições. Que pena que nós não damos. Perseguição na igreja, perseguição ao povo de Deus. Isso faz com que a igreja do Senhor cresça. Porque as pessoas deixam de confiar em si próprio. Começam a perceber que suas próprias forças não são tão fortes e poderosas para que os sustente e os proteja. E somente o poder de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, esse sim o protegerá e o guardará e o livrará, se quiser, de todos os males. Nos tornamos mais dependentes do Senhor quando algo maior do que nós acontece e as perseguições eram maiores. Paulo entrava de casa em casa, devastava a igreja em Jerusalém e os irmãos cristãos fugiram de Jerusalém. Mas aí foram para onde? Para as cidades vizinhas da Judéia, também para Samaria, e anunciavam e pregavam o evangelho por onde quer que fosse. No texto que nós lemos hoje, nós encontramos que a proclamação do evangelho, o anúncio do evangelho, não foi bloqueado quando a igreja foi perseguida. Começa no versículo 4 dizendo que eles anunciavam a palavra por onde quer que passavam. E o versículo 25, o último que nós lemos, diz que, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, os apóstolos, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Começa com a proclamação e termina também com a proclamação. Do versículo 4 até o 25, nós observamos que a proclamação do evangelho não era incessante, era constante, e era a palavra do Senhor. Mas aí no meio desses homens, no meio daqueles que foram dispersos, tinha uma pessoa comum como qualquer um de nós. Não era um apóstolo. Apesar que alguns confundem e acham que é apóstolo. Tinha um homem chamado Filipe. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade, a primeira cidade evangelizada por um cristão. Não tem o nome dessa cidade, mas era uma cidade samaritana. Não era Sicar, e talvez nem menos a cidade de Samaria, mas era uma cidade da região de Samaria. Mas o que é interessante é que aqui os milagres já não estavam mais somente nos apóstolos, já não estava em Pedro e João, em Tiago e outros mais, mas agora um homem chamado Filipe, que foi escolhido no capítulo 6 do livro de Atos como um dos diáconos, como um homem idôneo, também cheio do Espírito, um homem comum, um Arlindo Januário, um Getúlio Gomes, um Marmon, diáconos, servidores da casa do Senhor, homens comuns como qualquer outro. Esse homem estava cheio do Espírito Santo de Deus, e eles, de forma unânimes, deram atenção a ele, porque eles, através de Deus, expulsavam os espíritos imundos, e saíam deles de forma gritando,
e os paralíticos andavam, e mancos foram curados, e assim houve grande alegria, através de um homem comum da igreja daquela época. Às vezes, existe um pensamento que o poder de curar ficou somente nos apóstolos. Parou lá. Mas nós começamos a ver na Escritura Sagrada que Estevão era um homem cheio de Espírito e que também na vida dele operou sinais e prodígios. E agora nós já vemos agora que é um outro homem, Filipe. Não é o Filipe apóstolo. Existe um Filipe, lá no capítulo 1 do livro de João, versículo 45 e 46. Filipe com Natanael lá discutindo. Pode vir alguém, alguma coisa boa lá de Nazaré. Nazaré ou é Belém? Nazaré? Acho que foi Nazaré. Pode vir, então vamos ver essa discussão, esse diálogo lá entre esses homens. Não é o Filipe apóstolo, aqui é o Filipe diácono. E esse Filipe era um homem helênico, um homem que não era judeu de nascença, ele era grego e se converteu ao evangelho. Mas esse homem também operava milagres e prodígios no poder do Senhor. De tal forma que quando ele começa a anunciar naquela cidade a palavra de Deus, falando sobre o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, um homem chamado Simão, que vinha praticando feitiçaria ou artes mágicas, em outra tradução, durante algum tempo, naquela cidade, impressionado com aquilo que Filipe estava fazendo, esse homem Filipe, esse homem Simão, ele impressionava todo o povo de Samaria. Os samaritanos, eles eram adoradores desse Simão feiticeiro. Ele impressionava todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante, esse Simão. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, do mais pobre ao mais rico, dava-lhe grande atenção. E exclamava. Não só dava atenção, mas dizia: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Este Simão, que operava artes mágicas, ele era alguém importante na cidade de Samaria. As pessoas lhe davam atenção, tanto do mais pobre quanto ao mais rico. Era alguém que era como se fosse adorado, seguido. Mas algo aconteceu nessa cidade onde esse Simão estava operando esses sinais e prodígios. Eles seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão, o mágico, o feiticeiro, também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que lhes eram realizados. Pelo poder de Deus, Felipe operou sinais tão miraculosos que ultrapassou, que chamou a atenção desses samaritanos, que deixaram de seguir a Simão, o feiticeiro, e passaram a observar e a ouvir o que Filipe estava falando. E esse próprio Simão também creu, que é interessante, que diz que também creu na pregação de Filipe. Mas aí algo foi interessante, e aqui para mim, nesse texto, talvez os irmãos, alguns dos irmãos, não tenham o mesmo entendimento que eu tenho, mas existe essas duas visões de entendimento. Ou melhor, três visões de entendimento. Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os apóstolos, lá em Jerusalém, quando eles ouviram que os samaritanos tinham crido no Evangelho, eles se reuniram, os apóstolos eram 12, se reuniram e só eles estavam em Jerusalém. Toda a outra parte da igreja foi dispersa, só ficou em Jerusalém
Os apóstolos, eles se reuniram, bem, vamos enviar uma comitiva lá para Samaria. Vamos enviar, mas enviar para quê? Meus amados irmãos, aqui é onde nós podemos visualizar algo impressionante. Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo do Senhor. Meus amados irmãos, nos lembremos lá de Joel, capítulo 2, versículo 28, que Pedro citou no capítulo 2 do livro de Atos. E nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Os samaritanos, até então os judeus cristãos, o próprio Pedro, era um dos apóstolos que até então achava que somente os judeus eram quem iria receber o Espírito Santo do Senhor. E por incrível que pareça, foi ele a primeira pessoa que teve a oportunidade de ver pessoas que não eram judias aceitarem o Senhor e receberem o Espírito Santo de Deus. Existia uma contenda, os irmãos se lembram muito bem, entre os judeus e os samaritanos. O texto que nós lemos no Evangelho de João, acho que no capítulo 4, versículo 7 ou 8, versículo 8, quando Jesus pede, versículo 9, quando Jesus pede água àquela mulher, aí aquela mulher diz, como sendo tu judeu, pede a mim água, mulher que sou samaritana. Abre-se um parênteses assim, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Existia uma intriga entre esses judeus e samaritanos, entre os judeus e samaritanos, que já perdurava quase 1000 anos. Essa intriga, essa briga, essa guerra, ela foi por alguns motivos. Os motivos pelos quais, primeiro, foi pela divisão do reino de Israel. Mas, mais ou menos em 586, o reino do norte foi invadido pela Síria. E a Síria levou esses judeus para as suas terras de forma cativa e pegaram os seus habitantes da Síria e jogaram nas cidades de Samaria. E aí a Samaria ficou um lugar habitado por gentios. E os judeus não tinham comunhão com outras nações, porque eles se tornaram exclusivos, nação exclusiva. E daí eles, quando passavam por Samaria, eles não passavam por Samaria na época de Jesus, eles arrodeavam pelo Jordão ou por uma estrada depois do Jordão, lá na frente voltavam e pegavam a Galiléia, que era o outro lado de Israel. Então existia uma confusão muito grande. Essa confusão também se dava lá no capítulo 4, quando a mulher falou sobre o lugar de adorar. Os samaritanos tinham lugar de adorar, os judeus também tinham lugar de adorar. Então Jesus não era nem naquele monte e nem em Jerusalém, mas seria todos aqueles que adorassem ao Pai em espírito e em verdade. Existia uma intriga, meus amados, entre os samaritanos e os judeus, que perdurava naquele período quase 1000 anos. Eles não se toleravam, eles não se aguentavam uns aos outros, mas a palavra de Deus foi pregada em Samaria e eles creram. E aí os apóstolos se reuniram, eles creram? Vamos enviar alguns dos nossos apóstolos, que são testemunhas oculares da morte e ressurreição de Jesus, para tirarem de certo e de perto se realmente eles receberam a palavra do Senhor e creram. E o texto diz que quando Felipe pregou, eles creram e foram batizados em nome do Senhor. Mas ainda não tinha descido sobre eles o Espírito Santo.
E aí Pedro e João foram destacados para fazerem essa viagem até Samaria. E chegaram em Samaria e viram que eles creram e oraram por eles. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles homens em Samaria, meus amados. O Evangelho de Deus é poder, primeiro para o judeu, depois para o grego. Quando se diz o grego, em outra tradução, gentil, samaritano, grego, qualquer uma outra nação, porque agora o poder de Deus tinha descido sobre esses homens e sobre essas mulheres. Não existe agora mais uma parede que separa judeus de outras nações. Não existe mais nada que faz somente os judeus ser uma nação exclusiva, mas agora todos quantos crerem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os samaritanos creram na palavra do Senhor. E isso foi miraculoso. O Espírito Santo de Deus desceu sobre os samaritanos. Isso foi maravilhoso. Simão viu aquilo e ficou abismado. E chegou a Pedro e João e disse: me vendam esse poder para que eu possa também pôr as mãos sobre as pessoas e o Espírito descer sobre eles. Pedro e João, se virando para ele, disse: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Alguém já ouviu falar na palavra simonia? Quem já ouviu falar essa palavra simonia? Simonia não é simoni. Lá do balão mágico não é simonia. Essa palavra simonia, meus irmãos, é uma palavra muito empregada no meio teológico. Simonia vem de tentar comprar os benefícios dos céus através de seu financeiro ou de trocas. Essa palavra simonia, ela é derivada de Simão, o mágico. E hoje, meus amados, a simonia é praticada no meio cristão, no meio evangélico e passa desapercebido. Venha cá, meu irmão, deposite aqui a chave do teu carro que você vai receber poder dos céus. Ou então, Senhor, se o Senhor fizer tal coisa comigo, eu vou fazer isso pelo Senhor. Isso é uma simonia encoberta por cristandade. É uma espécie de troca de moeda. Eu te dou os meus bens, ou te dou as minhas forças, e o Senhor me abençoa. A palavra simonia vem exatamente criada e surgiu por causa do homem chamado Simão, que tentou comprar o poder de Deus, os benefícios dos céus, com o seu financeiro ou com as suas forças. E isso foi repreendido pelos apóstolos quando disseram: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Isso nos faz perceber que talvez, veja que Simão tinha crido, Simão foi batizado, estava na igreja já em Samaria, mas o pensamento dele, o coração de Simão ainda estava nas coisas terrenas. Pois vejo que você está cheio de amargura e ainda está preso pelo pecado. Essas foram as palavras de Pedro e João a Simão. Meus amados, Simão, porém, respondeu: ore vocês por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ninguém sabe se Simão continuou a jornada ou se esse pedido de Simão era um pedido só de boca, só de remorso, como se falou em arrependimento e em remorso, se esse arrependimento aqui era um arrependimento genuíno ou se era somente um remorso, porque ele foi confrontado com a palavra de Deus. E aí, concluindo, meus irmãos, os apóstolos foram embora, tendo eles testemunhado, eles viram
que Samaria recebeu o evangelho, que as pessoas creram. E proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Meus amados, nós vemos aqui, nesse texto, que a proclamação do evangelho, ela do início ao fim, do versículo 4, do capítulo 8 até o versículo 25, era a proclamação do evangelho. Nós vemos também que houve conversão. As pessoas foram convertidas pelo poder do evangelho. Quando se anunciava o evangelho genuíno, santo, puro, separado, sem mistura, sem fermento, puro e genuíno, as pessoas criam no Senhor. E também, no texto que nós lemos hoje, nós podemos observar que houve reconciliação. Que reconciliação? Judeus e samaritanos se reconciliaram no Senhor. Capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios, diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado de beber de um único Espírito, e é o Espírito de Deus. Não existe nada maior do que o Espírito Santo de Deus. A igreja não pode permitir que haja divisão em seu meio, porque todos creram no mesmo Deus, todos foram batizados pelo mesmo Espírito e todos pertencem e recebem a mesma fé. Por que nos dividimos? Por que que a política secular deste mundo entra no lar de um cristão, entra na igreja e faz divisão entre os irmãos? Por que que aquele que é mais abastecido e aquele que é menos abastecido termina existindo, em muitos casos, e não em todos os casos, uma separação? Meus amados, observe que pelo Espírito Santo de Deus, tanto gregos quanto judeus, tanto escravos como os livres, todos fazem parte de um mesmo corpo no Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor, deve ser maior do que essas secularidades desse mundo. Isso significa, muitas vezes, quando acontecem essas microdivisões, que nós estamos mais envolvidos com o secularismo do que com a palavra de Deus e do que com o Espírito Santo do Senhor. O Espírito do Senhor não divide, o Espírito do Senhor une. Um reino dividido não subsiste. E a igreja do Senhor não é um reino dividido, ela subsiste. Ela venceu grego, ela venceu fariseus, ela venceu sinédrio, ela venceu romanos, ela venceu várias nações pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela união que existia no meio da sua igreja. Meus amados, para sermos homens, para sermos uma igreja vencedora, temos que ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E esse Espírito Santo de Deus vai nos conduzir à união e ao amor. Se não tivermos, temos que estar constantemente nos enchendo desse Espírito. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 16, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho. Vinho é a secularidade, onde há contendas e divisões, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se vocês lerem Efésios, o apóstolo Paulo antes estava falando que antes deles serem agora cristãos, eles eram do mundo.
e havia neles divisões, e haviam neles separações. Mas eles não se embriagassem com vinho, que eram as coisas do mundo, mas se enchessem do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, precisamos do Teu Espírito. A igreja do Senhor precisa do Espírito Santo de Deus. Como disse lá no início John Stott, a igreja sem o Espírito Santo de Deus é como um corpo sem vida, é um defunto. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Busquemos esse Espírito. Ele não vem só uma vez, ele vem todas as vezes que você ora, que você fala do Evangelho do Senhor, que você fala acerca de Jesus às pessoas, ele vai enchendo você todos os dias. Que Deus nos abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Amém.